Oi, eu de novo aqui para mais uma live. A live de hoje vai ser bem interessante, de um assunto que eu gosto muito de falar, porque é um assunto que eu vivo, que é a advocacia autônoma. Elis, minha amiga do coração, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre a advocacia autônoma, que é uma advocacia que inclusive a Elis Xavier também vive, ela pratica isso no dia a dia dela, porque ela é uma advogada liberal que atua sozinha. A live de hoje vai ser com a Luísa, deixa eu ver se ela entrou, já entrou, vou colocar ela aqui na live. Oi, bom Olá, dia, dia. Deixa eu tudo arrumar. bem? Pronto. Bom dia, Pam. Bom dia, pessoal. Como você está? Eu estou bem e você? Estou bem também, graças a Deus. Ai, que bom. Agora retomando aqui para trabalhar hoje, graças a Deus, estou iniciando a minha volta aqui no escritório. Saí do home office. Ah, eu imagino. É bem melhor trabalhar, né, no seu cantinho especial ali só para trabalho, porque às vezes o ambiente de casa, se você não for muito organizado, você dispersa muito rápido. E às vezes você tendo um ambiente só para trabalhar, você concentra mais, rende mais. Muito legal. Então, gente, hoje o assunto vai ser sobre advocacia autônoma. A minha convidada especial aqui é Luíse Alô, uma amiga do coração, que é advogada lá em São Paulo, especialista em direito imobiliário, né, Lou? Sim, é minha área. Assim, estou na busca da especialização, né? Cada dia a gente aprende um pouco mais. E hoje nós vamos falar sobre advocacia autônoma porque é um assunto que ambos aqui a gente vive. É um assunto que eu acho que é muito pertinente, principalmente para quem está começando a advocacia, porque às vezes as pessoas ficam muito perdidas, né, Lô? Às vezes, com relação ao que escolher. Trabalhar no escritório, trabalhar sozinha. Então, Exatamente. hoje nessa live nós vamos falar sobre isso. Já temos aqui um pessoal com a gente, a Letícia, Lucélio, Valber, sejam muito bem-vindos. Então, gente, para quem não conhece, meu nome é Pamela Gontijo, eu sou administradora aqui do perfil do Pamela Gontijo DV, sou advogada especialista em direito de trânsito e direito do consumidor, e estou promovendo essas lives semanalmente, eu ia falar mensalmente, mas é semanalmente, no intuito de promover aí o conhecimento entre os advogados e principalmente entre a jovem advocacia, para que a gente tenha aí profissionais mais qualificados no mercado e também para exercitar a ajuda mútua, que eu acho muito importante dentro da nossa profissão. O meu nome é Louise, eu atuo como advogada autônoma, como a Pam falou. Eu estou aí atuando há 1 ano e meio, então sou uma advogada baby, como eles chamam. Quero partilhar, como eu falei, minha área, assim, a área que eu tenho a expertise, que eu estou buscando especialização é no direito imobiliário. O ramo da advocacia autônoma é algo que me chamou muita atenção logo quando eu me formei. Então, acho que vai ser um papo bem bacana que a gente vai partilhar hoje, falar assim a realidade, né? Porque a advocacia autônoma no Instagram, na boca, ela é uma coisa muito bonita, muito fácil, qualquer um faz. Só que hoje eu vim aqui com a Pam pra gente falar a realidade de quem vive isso mesmo, né? Quem sente na pele, quem passa por isso. Inclusive, eu estava até conversando com uma amiga que também é advogada, que é a Elis Xavier, ela também é de Belo Horizonte, nós somos amigas, e ela trabalha com proteção de dados. E a gente estava falando sobre isso, vou trazer até algo polêmico aqui. Tem muito perfil no Instagram, eu acho que o Instagram assim, é um ótimo mecanismo de acesso à informação, mas tem muito mecanismo dentro aqui do Instagram que demonstra o empreendedorismo jurídico que não vive. Então, eu sei de muitos perfis que trabalham para escritório, que nunca atuou sozinho,
e dar dica de empreender, dica de como atender cliente, dica de como organizar processo. Eu falo para vocês, gente, são realidades completamente diferentes. Porque a realidade de quem trabalha sozinho, provavelmente você vai ter que acordar às 5 horas da manhã, porque às 6 horas da manhã você tem uma reunião de network. Eu sei porque eu e a Elise, que foi que eu comentei, a gente participa de uma reunião toda quarta-feira de um grupo de Belo Horizonte, que é de network, e a reunião é 6 horas da manhã. A reunião é 6 horas da manhã. Então, a gente acordar às 5 horas, ficar bem arrumada, apresentável, para ficar na frente de um monte de executivo bem arrumada. Agora eu te pergunto, quem é contratado de escritório vai fazer isso? Não vai. Porque não precisa exercitar o network, não precisa pensar, a gente não corre atrás, não rende. Então, não é verdade, Lô? Porque tem muitas coisas. Pode falar. Sim, eu concordo demais. A gente, quando está sozinha, nós temos que todo dia se reinventar e buscar meios para a gente conseguir abrir uma porta. Porque, assim, se a gente olha em volta, principalmente depois, assim, eu lembro de quando eu saí da faculdade, eu olhava para todos os lados e eu falava um monte de porta fechada. Porque já tem muita gente, realmente tem muito profissional, tem muito escritório. Aí você olha assim e fala, aonde que eu vou me encaixar? Como que eu vou conseguir o meu primeiro cliente? É muito difícil. E daí você tem que buscar, você tem que fazer o networking, você tem que aparecer, você tem que convencer as pessoas que você é bom, que você consegue fazer o que elas precisam. Então, assim, é uma luta diária. Ser autônomo não é não ter horário para trabalhar. Isso é um ponto positivo, que todo mundo fica, nossa, mas se eu trabalhar em escritório, eu tenho que bater meu crachá lá no horário certo. Você não precisa. Realmente eu não preciso, só que às vezes eu vou ter que madrugar, vou ter que acordar aí às 5 da manhã, não vou ter horário para acabar, para encerrar o serviço. Então, é tudo isso que sobrepesa muito. E ainda é a incerteza de que se vai dar certo ou não. Isso vai depender muito de cada um de nós, né, Pan? Sim, e eu acho isso tão importante a gente falar isso, que, por exemplo, nós marcamos essa live hoje às 11. Eu achei que a live era às 10, então eu acordei às 8h30. Depois eu fui ver que era às 11. Mas por que eu acordei atordoada assim? Porque eu fui dormir às 3 horas da manhã. Fui dormir às 3 horas da manhã. Pô, mas o que você estava fazendo 3 horas da manhã? Você estava passando tempo naquele aplicativo que não pode ser mencionado aqui, né? Que é o TTT. Você estava passando tempo no Facebook? Não, gente, eu estava trabalhando. Isso é um fato. Para vocês terem uma noção, eu não sei se a Lou faz assim, mas eu faço. Para a minha advocacia realmente funcionar e ela realmente andar e dar certo, eu tenho uma organização semanal. Todas as segundas-feiras eu faço prazo. E ontem, em específico, eu tirei o dia para prestar conta dos clientes. Então, os meus processos que já tinham tido resultado, tanto decisão improcedente, como decisão procedente, como acordos, eu estava entrando em contato com os clientes para poder resolver. Eu fiquei o dia inteiro resolvendo. Depois que terminou essa parte, que foi 6 horas, eu saí para andar um pouquinho de bicicleta para respirar, voltei, sentei e fiquei até 3 horas da manhã trabalhando na segunda parte minha da advocacia, que não é ligado diretamente aos clientes, mas aos meus projetos. A Lou sabe que eu tenho um monte de projeto, aos meus outros projetos, até 3 horas da manhã. Então, é isso, empreender sozinho. É isso. Não é mágica. Exatamente. E é interessante o quanto, igual você falou, né? A questão o Instagram é uma ferramenta muito importante. No Instagram, a gente mostra uma parte só da vida do advogado autônomo. Quando a gente senta para conversar com quem está aí atuando, a gente vê que tem um monte de bastidor que não é demonstrado. E é justamente isso, é você pensar num projeto novo que vai te acarretar, muitas vezes nem clientes, só que uma visibilidade que pode ser favorável para você num futuro bem próximo, como a Pan agora está engrenando aí na carreira de professora, né? Então, assim, a visibilidade é muito importante. E tudo isso é um pouquinho que você trabalha além das pautas que você já tem durante o dia, que são os prazos, atendimento ao cliente que surge assim do nada. E se você não pegar aquele cliente que aparece, você acaba perdendo. Gente que te liga querendo tirar dúvida assim no meio do dia e também corta essa organização que a gente faz. Então, a produtividade, corta a produtividade. Área, você
advogada, você é a contadora, né? Você é a administradora. Então, isso tem que ser uma. Esse é um dos pontos mais importantes da advocacia autônoma. Quando você descobre que não tem como você ser tudo em um dia só. E você passa a organizar dessa forma que você falou. Sim, e eu acho, inclusive, mais. Quem está assistindo essa live com a gente, quem for assistir essa live com a gente, já vou começar aqui dando uma dica bem agressiva mesmo. Se você tem dificuldade em se organizar, se você tem dificuldade em ter uma disciplina sua, se você tem dificuldade em lidar com problemas diários, então a advocacia autônoma não é para você. Então, o melhor que você precisa fazer é procurar um escritório onde você vai se sentir bem ali trabalhando e crescer dentro, ter seu crescimento profissional ali dentro. Porque eu, sabe, Lou, eu acho que você vai concordar comigo. Eu acho que tem um problema muito grande em as pessoas florir o empreendedorismo, Sim. tá? Eu acho isso um problema muito grande. E um outro problema que eu vejo também dentro das mídias sociais, pessoas colocando resultados grandes que elas têm a curto prazo, sendo que eu sei que não foi a curto prazo que elas conseguiram aquilo. Isso desencadeia uma série de frustrações das pessoas que às vezes têm um trabalho até em dobro e não conseguem o mesmo resultado. Então eu já te alerto já que a advocacia autônoma não é para todo mundo, empreender não é para todo mundo, não é um conto de fadas. Por exemplo, vou contar a minha experiência. Eu sou paulista, mas eu moro em Minas tem 15 anos. Formei em Montes Claros, não sei se a Lô ou vocês estão comigo já ouviu falar em Montes Claros? Sim. Eu formei lá. Quando eu formei, eu não acho que eu não tive a mesma experiência que a Lô, porque a Lô, você formou e já foi para advocacia autônoma, né? Isso. Já Então foi. você fez você já foi mais corajosa do que eu. Eu não, eu formei, fui trabalhar em escritório. Trabalhei no escritório dos meus professores, só que eu falo isso abertamente. Inclusive, se eles estiverem vendo esse vídeo aqui, fica aqui o recado. Me trataram igual secretária, tá? E me trataram igual secretária, igual estagiária, e eu comecei a perceber que quanto mais tempo eu ficasse ali, menos eu ia crescer. Então, eu precisava fazer alguma coisa, dar uma agitada. Então, o que que eu fiz? Juntei um dinheiro e fui para Belo Horizonte, sem parentes, sem amigos, sem emprego, sem nada. Olha que maravilha. Não. E foi uma decisão assim, bem corajosa da minha parte, mas eu também não fui advogar sozinha. Fui distribuir currículo para trabalhar em escritório e trabalhei com contencioso bancário. Então, eu trabalhei com muito tempo com contrato bancário. E foi uma experiência muito boa, tive um crescimento muito grande, trabalhei lá durante 1 ano e 7 meses. Depois, eu trabalhei em outro escritório durante o ano, mas eu percebi que eu estava pronta para advogar sozinha, tá? E assim, eu fiz o caminho inverso da Lou. Cada uma tem a sua experiência, cada uma que vai ter seu desenvolvimento. Para mim, deu certo essa questão de trabalhar em escritório primeiro, antes de trabalhar sozinha, porque aí eu adquiri experiências que eu não tinha adquirido durante a faculdade, por exemplo, que é atendimento do cliente. Eu não aprendi isso na faculdade, a Lou também acho que não. Elaborar um bom contrato de honorários, não é? Andamentos processuais, porque por mais que você saiba a matéria, vai ter andamento processual que você não vai saber o que fazer, então você vai precisar de ajuda. Então, eu tive essa ajuda dentro dos escritórios. Então, para mim, no período de 2 anos e 8 meses, mais ou menos, que eu tenho 5 anos que eu advogo, 2, 3 anos que eu trabalhei no escritório, para mim foi uma experiência boa e me ajudou muito na minha advocacia de hoje, que é a advocacia que eu trabalho sozinha. Eu não sei qual é a perspectiva da Lou, inclusive eu tô curiosa aqui para escutar, porque a Lou começou na loucura, né, Lou? Sim. É que no meu caso, a vida fez isso comigo, né? Eu estava no 5º ano da faculdade, é quando as coisas começam a apertar e você pensa, para onde que eu vou? Eu comecei a distribuir currículos, eu fui atrás, eu consegui um sim. Só que o meu sim era tipo a 3 horas da onde eu moro. Aí eu falei, não, não dá pra mim. Pensa, era 3 horas, eu não tinha horário assim, porque a gente sabe que até quem está em escritório, tem escritórios que tem uma demanda tão grande que você não tem horário pra sair. E depender de transporte público, eu falava, vai ter dia que eu não vou conseguir chegar na minha casa. E daí eu falei, não, eu vou continuar. E daí eu tive, assim, eu fui abençoada no sentido de a pessoa que eu fazia estágio
né, na época da faculdade, ela me chamou para ser parceira dela. Ela falou, então você abre o escritório e no que você precisar eu te ajudo. Como esse estágio já tinha me proporcionado uma experiência de realmente atender o cliente, uma experiência, o que é muito importante, só que é muito raro, infelizmente. Mas esse escritório me proporcionou de atuar quase como uma advogada, né? Só não assinava, fazia essas coisas, mas a experiência eu tinha. Só que eu lembro como se fosse hoje. Na minha primeira vez que eu tive que protocolar uma petição, para mim era um bicho de 7 cabeças, porque eu abri aquele sistema, falei, meu Deus, por onde que eu começo? Eu não sei logar nesse trem aqui, né? E essa é uma dificuldade que quem está começando tem que enfrentar. E daí o que você Sim. chama os amigos? A gente sempre tem um amigo que vai estar disponível para nos ajudar. Então eu contei muito com a ajuda dessa minha parceira, que está comigo até hoje, então eu tenho essa grande ajuda. E de pessoas que são formadas como a Pan, que Pan, tô com um caso assim, assim, assado. O que você me dá aí? Porque quando você está na advocacia autônoma, a gente fala que a gente tem a área que a gente tem apreço. Só que, infelizmente, às vezes não tem como a gente ficar. Não tem como eu falar assim, eu sou especialista em direito imobiliário e eu só atuo em direito imobiliário. Eu tenho 1 ano e meio de formada. Eu não conseguiria fazer isso hoje. Eu espero um dia conseguir atender só no ramo que eu quero. Mas hoje não é a minha realidade. O que também é uma fantasia que muitos têm, né? Tipo, eu vou me especializar e vou atuar só. Só que você precisa comer, você precisa se vestir, você né? Tem um monte de necessidade. Precisa pagar as contas do escritório. Então, chegam casos que você vê que consegue, porque também eu não pego nada mirabolante, que eu vejo que é fora da minha realidade. Mas, assim, casos que fogem da minha área de expertise, só que eu posso contar com alguns colaboradores, e daí é até interessante o sentido de parcerias, só que nem sempre as parcerias são necessárias também, né? Hoje se fala muito de parcerias, só que tem casos que não tem nem trabalho para 2 pessoas. Basta, assim, um pouco de conhecimento mesmo. E daí foram coisas que eu fui aprendendo. Então, como eu disse, eu fui jogada na advocacia autônoma. Porque a gente sabe que o mercado, eu imagino para quem se formou agora no ano passado, que está enfrentando o primeiro ano com essa crise, como é complicado arrumar um emprego. Só que daí, em vez de eu ficar lá esperando o emprego cair nos meus braços, eu falei, não, eu vou pegar e já vou começar de agora. Porque eu acredito que quando a gente perde o time, é difícil recuperar. Tem muito aquela frase, né, de que você não está no tempo certo, mesmo que você demore 30 anos. E eu acho isso super válido. Só que quando você vê que você tem capacidade para começar ali, eu acho que não tem que perder a oportunidade pelo medo. Porque a gente consegue. Vai errar? Vai. Você não vai saber? Não vai saber. Só que, como eu falei, você pode contar com a ajuda de muita gente. Cara, deixa eu falar com você. Eu acho sensacional esse trecho que você falou, que a gente tem que sim dar uma continuidade, porque senão perde o time. Por que eu tô falando isso? Eu conheço profissionais que são exímios, profissionais que são excelentes. Profissionais muitas vezes têm mais conhecimento e mais experiência do que eu. Só que o que falta neles é coragem. Eu acho que o maior problema hoje em dia do advogado, da advogada, é a falta de coragem. Porque é uma característica, um adjetivo que é inerente à nossa profissão. E a gente enfrenta problemas diariamente. São problemas diários. Então, assim, eu vejo pessoas que elas ficam com medo de coisas simples. De, por exemplo, se posicionar dentro aqui das mídias sociais e mostrar um pouco do trabalho delas. Isso, para mim, é perder o time que você fala. Porque nós estamos agora vivendo a advocacia 4.0. O que a gente ia viver daqui 5 anos foi... A gente viveu aqui uma revolução, literalmente uma evolução, assim, do que seria 5 anos para 3 meses por conta da pandemia. Então, tudo que a gente ia ter daquela transição para uma advocacia online, nós estamos tendo agora essa realidade, provavelmente nos próximos meses vai sumir, desaparecer do mercado. A pessoa que não se adapta a essa realidade, ela perde o time. E quando ela perde o time, ela fica para trás. E depois, para recuperar, é muito difícil. Exato. Por quê? Porque já tem todo o mercado já está adaptado àquela situação. Então, quando a Lou fala isso, eu acho que realmente é muito válido a gente conversar sobre isso. Eu acho importante, porque as pessoas precisam quebrar essas barreiras. Eu estou dando um exemplo aqui de mídia social, mas a gente pode ir mais adiante ainda. A gente pode ir, por exemplo, no caso de perder um time, de mais estudo.
Às vezes a pessoa fez 5 anos de faculdade e acha que os estudos que ela teve ali durante a faculdade é suficiente para complementar a advocacia dela. E o que você precisa saber é que na advocacia autônoma você estuda todo santo dia. E você estuda não só assuntos da sua área, assuntos do seu cliente, mas assuntos que são diferentes que vai te auxiliar no seu desenvolvimento. Por exemplo, sobre negócios. Se você não saber sobre técnicas de persuasão, técnicas de fechamento de contrato, você não vai conseguir se desenvolver. Você não vai conseguir. Você pode ter o escritório mais bonito, a fachada mais linda do mundo, que você não vai conseguir ter cliente. Exatamente. Então é isso. Olha o que a Carla falou. Eu atuo apenas em uma área desde a graduação, mas formei uma rede de parceiros. E isso é fundamental. Conseguir focar e não perder a oportunidade. Exatamente, perfeito. Ela ainda falou, fico extremamente feliz em saber que vocês fazem parte da Advocacia 4.0. Orgulho mesmo. Obrigada, Carlinha. Oi, Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. Mas olha, Lô, eu acho que você pegou uma sacada aqui da live de um assunto que eu acho super interessante. E que a maioria das vezes as pessoas não falam sobre isso. O time. As pessoas não falam sobre isso. As pessoas não... assim, ao mesmo tempo, é o que a gente vem falando desde o início da live. Postada, né? Literalmente postada, uma realidade de que, assim, você tem que fazer acontecer. E você realmente tem. Só que quando é a sua hora de fazer acontecer, vem toda essa insegurança. E é normal, só que daí vai depender do que você vai fazer com ela. Se você vai colocar ela no seu bolso, né, e ficar ali parada, esperando as oportunidades caírem, ou se você vai ir atrás. Postar o primeiro stories é difícil, mas no segundo já fica mais fácil, né? Conhecer, fazer networking, chamar alguém às vezes para conversar, para tirar uma dúvida, é complicado porque tem gente que tem uma certa timidez, que na nossa área é muito complicado trabalhar se você é muito tímido. Só que depois que você faz a primeira vez e se abre a oportunidade, você consegue fazer isso. Então, assim, é dar esse primeiro passo, por mais difícil que ele seja. Fazer a primeira audiência é difícil. Eu ainda não tive a experiência de fazer a primeira sustentação oral, mas eu imagino que seja algo também difícil. E que você vê os outros fazendo, naturalmente você fala, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa. Só que para você ser igual a ela, você vai ter que se abrir a essas oportunidades. E você só faz isso quando você não perde esse tempo. Porque hoje, se eu não quiser fazer uma audiência, eu posso contratar um advogado para ir no meu lugar. Só que será que eu vou ficar adiando essa audiência para sempre? Eu não vou me deixar ter essa experiência da profissão, né? Eu acho que essa é uma restrição. Claro que se for te fazer tão mal que vai te gerar um trauma, ok, passa para frente e continua. Mas eu acho que faz parte da profissão e a gente tem que se abrir a tudo isso. Como você falou, as mídias sociais é inerente à profissão, não tem como fugir. Porque senão daqui a pouco você não vai ter mais tempo. Ou quando você quiser entrar, já vai estar muito ultrapassado e já vai ser outra coisa. A gente tem que ficar esperto, tem que estudar todos os dias. E não, como você falou, não só ligado ao direito em si, mas às áreas de negócios, né? Finanças, administração. Quanto mais, até a nossa inteligência emocional, porque o advogado, para quem não sabe, passa cada emoção durante os dias, né, Pan? Meu Deus, eu que falo, todo dia é uma bomba diferente, viu? E aí tem que parecer que com um sorrisinho, tem que estar feliz, não pode levar isso para sua vida pessoal. É literalmente um desafio diário. Sim. Mas deixa eu dar um conselho aqui. Quando eu comecei minha advocacia autônoma, graças a Deus, eu tive a oportunidade de começar minha advocacia autônoma já com clientes. Né? Porque como eu já estava vindo no escritório e eu fazia o atendimento diretamente aos clientes, os clientes gostavam de mim, um acabava recomendando para o outro, então foi mais fácil. Foi mais fácil também porque eu tinha muita amizade, e ainda tenho muita amizade com os meus ex-chefes, então se eles têm casos específicos que não tratam no escritório deles, eles mandam para mim, então isso é tranquilo. Mas olha um conselho que aconteceu comigo. Antes de aparecer literalmente muitos clientes, que hoje em dia eu tenho uma quantidade de clientes razoavelmente boa, grande, assim, vamos dizer. Eu não posso reclamar da quantidade de clientes que eu tenho. Mas no começo eu não tinha essa quantidade toda, há 2 anos atrás. Então o que eu fazia? Uma dica, gente. Eu tinha uma agenda, eu tinha minha mesinha e tinha uma salinha. O que eu fazia? Eu literalmente preenchia minha agenda com clientes fantasmas.
parece meio maluco, mas vou explicar o objetivo disso no final. Eu literalmente preenchi a minha agenda com clientes fantasma. Então, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu tinha atendimento. Segunda-feira, 3 horas da tarde, eu tinha atendimento. Quarta-feira, eu tinha atendimento. Mas não era porque eu queria me iludir com aquela situação de que eu teria atendimento, mas para exercitar ali o meu poder de sonhar, de ter esperança, de não desistir, de que aquela agenda ali estava preenchida, mas que eu sei que daqui 1 mês, 2 meses, ela estaria preenchida de verdade. Então eu preenchi a minha agenda como se eu literalmente, realmente estivesse trabalhando e meu dia estivesse cheio. Então, eu até inventava coisas para preencher meu dia. Então, o que eu fazia? Tomava banho, me arrumava, maquiava, sentava. Eu não podia ter nada para fazer durante o dia, mas eu colocava na minha agenda alguma coisa para fazer. Nem que seja, eu vou dar uma olhada nas decisões novas que tem, vou dar uma olhada no TJMG para ver o que tem de notícia. E colocava ali clientes fantasmas. Gente, parece ser bobo, mas isso foi uma maneira de me incentivar e não desistir, não ficar frustrada porque a minha realidade é diferente da realidade do outro, por que o outro está conseguindo crescer no escritório e eu não estou conseguindo. E eu fui usando esses dias meus que eram vazios para mim me aprimorar de alguma forma. Gente, e foi tão assim, eu não sei se é uma questão mais espiritual ou aquela questão do poder da atração, que foi literalmente depois de 1 mês certinho, os clientes começaram a aparecer. Você gosta desse assunto, né, Lou? Mas essa história é real. Não, Eu tenho agenda até hoje. aqui. Eu tenho agenda até hoje e depois de 1 mês os clientes realmente começaram a aparecer e tudo começou a fluir. E eu falei assim, poxa vida, viu? Ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu consegui continuar exercitando o meu poder de ficar pensando positivo, que ia dar certo, que ia dar certo, que ia dar certo. E deu certo. E está dando certo, graças a Deus. Mas que é fácil? Não, não é. Não é fácil. Inclusive, eu trago um outro assunto à tona que eu acho até importante da gente falar, que a Lou comentou, que foi a questão da saúde mental. Tem uma advogada que eu seguia ela em 2018, que é a Giovanna Mobley. Você sabe quem é? Não. Eu segui o perfil dela e eu adorava o conteúdo dela. Ela era muito famosa no Instagram e em 2018 ela simplesmente sumiu. Ela sumiu. E ela era uma advogada super ativa, tinha muitos clientes, fazia muita palestra, dava curso e ela sumiu e ninguém sabia o motivo. Ela reapareceu na semana passada com um vídeo falando que ela teve problema de síndrome de burnout. Nossa. Esse é um problema que muitas vezes as pessoas não falam. Eu acho importante a gente falar nessa live, porque pra gente estar na advocacia autônoma, como a gente faz tudo, a gente se cobra muito também. Sim. Então, pode chegar a desenvolver uma síndrome de burnout, para quem não conhece, procure aí no Google para saber mais, mas é uma ansiedade que acarreta em outras doenças por conta de excesso de trabalho. Mais ou menos isso. Então, não se cobre tanto para você que está começando a advocacia autônoma, para você que está na advocacia e não está vendo resultado agora por conta da pandemia. Não se cobre, tá? Não fique comparando a sua realidade com a realidade do outro, porque a gente não desenvolve se a gente ficar fazendo essas comparações e faz um mal danado para a saúde mental da gente. Nossa, demais. E é interessante porque nós somos muito diferentes um do outro, né? Então não tem mesmo como fazer essa comparação. Esse dia tem até um amigo meu que está aqui na live, que daí a gente estava conversando e eu falei pra ele, nossa, você não surta? Aí ele falou assim, não, vivo normalmente. Eu falei, queria ser você. Eu queria ser... Nossa, eu surto todo dia. Eu surto. Eu surto todo dia. Todos os dias. Sim, e a questão de você ser sozinha e surtar, às vezes é muito complicado. Porque é bom ter alguém para você conversar, que vai ver com outros olhos, né? Aquela situação e vai te dar uma saída. Mas assim, no momento que vem, você surta sozinha. E você tem alguma coisa que você faz para te deixar mais relaxada, Pan? Que daí até fica como dica aí para quem entrar na pancadaria. Antes da pandemia, eu pedalo, né? Antes da pandemia, eu pedalava e fazia musculação. Aí, naquele momento ali da academia e do pedal, eu desligava meu celular e deixava só a musiquinha. Como não tem como ir pra academia, por motivos óbvios que nós estamos vivendo um surto aí,
e eu não tô afim de pegar o corona, nem afim de pegar a corona e passar para outras pessoas, Sim. então eu tô pedalando. Hoje eu tento pedalar 30 quilômetros por dia. É o meu objetivo. Eu sou muito ligada a metas. Eu não sou uma pessoa muito normal, não. Eu sou ligada a metas, eu gosto de ir no meu limite. Sim. E quando eu pedalo com muita força, vou no meu limite, até meu corpo doer. Eu acho muito interessante, estava até conversando com uma amiga ontem sobre isso. Me vem ideias. Quando eu tô nesse momento, me vem ideias. E aí sempre surgem. Os meus projetos todos surgem quando eu tô pedalando. E me alivia muito. Não alivia totalmente o meu estresse, assim, porque eu sou muito estressada, muito agitada. Você me conheceu, Lô? Você sabe como é que eu sou? Bem ligada com 220. Quem acha que eu tô agitada aqui na câmera, gente, eu sou 3 vezes mais da realidade. Ela é. Então, atividades, pra mim, eu não sei pra Lô, mas pra mim, atividades que pedem, assim, o meu máximo, atividades que pedem o meu máximo e fazem um bem danado, porque eu consigo descarregar. Agora, a minha mãe, assim, ela é um ser de outro mundo, porque ela é extremamente disciplinada. Ela faz yoga e medita todo santo dia. Yoga e meditação, yoga e meditação. Eu até tentei fazer meditação com ela durante 1 mês e meio, eu meditei todos os dias. Mas, gente, eu não aguento ficar parada. Eu não aguento ficar parada, tendo que concentrar. Mas a meditação me fez bem. Na época que eu tava disciplinada, ela me fez bem. E esses são os conselhos que eu dou. Pedalar, que eu sou apaixonada. E a meditação, né? Que eu comecei a fazer e não terminei. Mas fica o conselho aí pra quem consegue. Exatamente. Eu não sou muito da meditação. Eu tento, eu gosto, acho muito legal a vibe, só que eu também não consigo desligar. Minha cabeça fica assim: ah, daqui a pouco você precisa fazer isso, isso e aquilo. Nossa, gente, daqui a 5 minutos eu tenho que me arrumar para ir trabalhar. Eu não consigo desligar totalmente também, não. A pessoa que falou que não surta tá aqui se manifestando, ó. Acho que vale a pena sempre lembrar que somos somente os advogados. Se absorver os problemas do cliente, o surto vem. Eu tenho que aprender a lembrar disso, porque eu tenho um certo problema com isso. E porque também tem outras questões. As pessoas acham que o único problema que vocês vão ter, né? As pessoas, não sei quem tá aqui. Quem tá aqui, gente, que é advogado autônomo, deixa um oi aqui pra eu poder saber se vocês são advogados autônomos. Mas eu achava que o meu maior problema seria o cliente. De fato, os clientes são bem complicadinhos, mas nada que o diálogo não resolva, né? Mas o maior problema para mim é o judiciário. Por que acontece? O judiciário é lento. Ele é lento porque ele é abarrotado de processo. Ah, a Camila dando oi, oi. Aí eles, tudo advogado autônomo. O judiciário é abarrotado de processo. E nem sempre o andamento processual vai depender 100% da gente. Então a gente pode ir na secretaria, pode despachar com o juiz, pode despachar com o assessor, pode implorar, pelo amor de Deus, para movimentar o processo. Pode pedir, pelo amor de Deus, para marcar uma audiência e marcar audiência para daqui a 6 meses. Então, isso para a gente passar isso para o cliente e falar com ele que a gente quer resolver o problema dele, mas a gente não sabe quando esse problema vai ser resolvido, é uma parte que é desgastante também na rotina da advocacia. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E aprender a lidar também que, muitas vezes, o que está escrito na lei não quer dizer que vai ser aplicado diretamente no nosso caso. Então, tem juízes, cada juiz tem um entendimento diferente. Então, você vai ter que lidar com essa situação também de que um caso você vai ter super sucesso, outro caso não. Eu vou dar um exemplo de um caso meu que aconteceu que semana passada eu tive uma ação que eu tive êxito, que eu ganhei 20 mil de danos morais. Imagina, 20 mil de danos morais em pleno 2020, onde tudo é considerado mero de sabor, é uma grande vitória. E quando eu ganhei essa ação, eu falei assim, bom, eu vou esperar antes de avisar para o cliente, porque eu só deixo me avisar para os clientes quando eu realmente estou com o dinheiro ali prontinho, que eu tenho que fazer o acerto com ele, porque senão gera muita ansiedade no cliente e ele começa a te mandar mensagem sem parar. Então, eu falei assim, não, vou esperar. Bom, o que aconteceu foi que a empresa recorreu e nisso de recorrer, o tribunal tirou tudo. O tribunal tirou tudo. Não tirou um pouquinho, não tirou metade, o tribunal tirou tudo. Aí que eu tive que recorrer de novo para poder recuperar a minha decisão da primeira instância. Então, você vai ter que lidar com isso. Essa é uma realidade. No momento você tem, no momento você não tem. É uma briga dentro do judiciário, onde você tem que lidar com o cliente
tem que ser delicada com o cliente de entender que é a situação dele que tá ali. E é isso. Advogar sozinha é isso. É, É isso. Você tá preparado para isso? Se você tiver, vem com a gente. Se você não tiver, então calma aí que talvez não seja a sua hora. sim. Deixa eu falar essas verdades. Por que isso acontece? Tem, não, eu estava até comentando com algumas colegas advogadas que essa quarentena me lotou de prazos desnecessários. Que são prazos desnecessários? Aqueles despachos que já tem o óbvio, sabe? Junte o documento da parte. Mas excelência está aí. Quem é essa parte? O autor. Tipo assim, umas coisas muito óbvias, mas que demanda tempo. Que você vai ter que perder o tempo para fazer aquela petição. Então, assim, aprender a lidar com isso e não surtar ainda ao mesmo tempo. Porque eu já surto. Eu Ah, vejo... eu surto. Eu admito. Eu não escondo isso, não. Eu surto mesmo. Tem noite que eu não durmo. Tem mais ou menos uma semana que eu não sei o que é dormir 6 horas seguidas. Eu durmo 3, 4 horas por noite. Gente, eu tô dando pra ver minhas olheiras, né? Porque eu taquei corretivo aqui, mas é preocupação, preocupação. Nossa. Você acha que a gente não quer que os nossos clientes sejam resolvidos? Claro que a gente quer. Mas tem todas essas questões. Mas eu acho que é isso, Lu. Eu acho que a gente destrinchou bastante sobre advocacia autônoma. Quem não assistiu essa live e estiver assistindo depois gravada, eu tenho certeza que vai amar, porque tem muitas dicas. E. Ai, gente, obrigada. A Gabriela falando que eu tô linda. Alguém falou que. Deixa eu ver quem falou. O Mendonça. Despachos inúteis para aumentar o volume de atividades. É É, isso. porque daí vai lá no site do TJ, os índices estão altíssimos de trabalho. Por quê, né? Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a Lou por ela ter tirado um tempinho do dia dela, para ela estar aqui conversando comigo, conversando com vocês. Eu acredito que esse bate-papo tenha sido super leve e proveitoso. A gente dividiu aqui até histórias do nosso dia a dia, que eu acho que isso não pode ser mais valioso, né? É o mais valioso que a gente tem são nossas experiências, nós compartilhamos aqui para todo mundo. E eu queria te agradecer, Lou, por ser tão linda e gentil e ser tão disposta assim para ajudar as pessoas. E obrigada, gente, quem assistiu a live. Eu gostaria de agradecer ao convite da PAN. Foi maravilhoso estar aqui com você mais uma vez. Não vejo a hora de você voltar aqui para São Paulo. E agradecer a todos que participaram. Gostaria só de deixar uma última questão só para a gente finalizar. É que não se cobrem para serem advogados autônomos. Não se cobrem a serem empreendedores. Como a gente falou aqui, não tem magia nenhuma. Você vai trabalhar a mesma coisa de uma forma diferente. Então, assim, faça aquilo que você quer fazer. Seja trabalhar no escritório, seja fazer um concurso. Tá muito bonitinho falar que só ser empreendedor é estrelinha, né? Não, gente, não tem estrela nenhuma. Então, eu espero que com essa live de hoje vocês tenham entendido isso, que vocês sigam o propósito, saibam que eu acredito que a PAN também se deixa à disposição. Eu fico à disposição também para quem quiser bater mais um papo. E aproveitem aí essa live salva se quiserem mandar para alguém. Perfeito, Lou. Gente, eu faço as palavras da Lou, minhas palavras também. Empreendedorismo não é um conto de fadas, mas eu tenho certeza que se você for organizado, se você for disciplinado, vai dar certo. Tenha paciência, que vai vir, o resultado vai vir, sempre vem, gente. Só ter paciência. E muito obrigada, Lou. Obrigada quem assistiu a live. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho. Tchau. Tchau.